Você começa a ler Apocalipse capítulo 3 e de repente você se depara com essa frase: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Geralmente a gente tem a ideia, será então que Deus é um Deus malvado, mal-humorado, esperando algum detalhe errado para castigar a gente? A pergunta que a gente tem que fazer é: o que significa castigo? Ou o que você tem em mente quando passa ou quando você escuta essa palavra castigo? A gente tem que ter o cuidado para a gente não confundir correção de Deus com tortura. Existem algumas palavrinhas que elas são quase que sinônimas, mas elas apontam para direções diferentes, como correção, castigo, repreensão, provação. Todas essas coisas, elas trabalham na mesma direção, que é provar a nossa fé, aperfeiçoar o nosso caráter. Então, cuidado, não confunda correção de Deus com um tipo de tortura ou um tipo de jaula que Deus então tem para os seus filhos ou para o ser humano de uma maneira geral. Então, esse castigo, quando se trata no Novo Testamento dos filhos de Deus, não é um castigo, uma violência física, mas é uma correção. Nos ímpios é punição. Então, essa distinção sobre a pessoa ajuda a gente a resolver grande parte da dúvida, porque seguramente Jesus está falando ali em Apocalipse sobre as igrejas que precisam passar por algum tipo de correção. E muitos vão tirar uma conclusão apressada. Então, só aqueles que fizerem tudo certinho que vão ser verdadeiros filhos? Então, se eu fizer errado, eu vou deixar de ser filho? É isso que o texto está me dizendo? Não. De uma forma muito simples, Apocalipse capítulo 3 está dizendo que os verdadeiros filhos vão aceitar a correção de Deus. Simples assim. O objetivo de Deus não é necessariamente produzir a sua felicidade, mas sim gerar no seu coração santidade. A obra do Espírito Santo na sua vida é que cada vez mais você reflita o caráter de Jesus Cristo. Então, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis e para que a gente ande nas boas obras. Isso está logo no capítulo iniciais de Efésios. Então, como que a gente age no caso de castigo de Deus? O texto que a gente começou a conversar é muito simples. Jesus fala às igrejas: aceitem a correção. Simples assim. Nesse caso, se você é filho de Deus e a correção veio, significa que você precisa se deixar corrigir. Qual a importância dessa revelação pra gente? Simples, direta e muito atenção a isso. Porque a revelação dessa realidade para nós nos aponta na seguinte direção: quem não se deixa corrigir não é filho. Ok? Então, se deixe corrigir, porque a correção mostra quem são os verdadeiros filhos de Deus.